Bom dia para todos os queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe neste dia e que possamos ter um dia de muita bênção, de muita vitória na presença do Senhor. Bom dia aí a Viviane, pastor Drico, bom dia a Andressa, a Simone, os irmãos que estão entrando para a gente compartilhar essa live. Vamos orar e abençoar esse dia em nome de Jesus? Senhor, nós te damos graças por esse dia e por essa semana que se inicia. Nós declaramos a plenitude da graça e que a manifestação, Senhor, da tua presença, a manifestação da tua glória, que o Shekinah e o Kabod de Deus possa se manifestar nas nossas vidas neste dia e que possamos brilhar a luz de Cristo através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações. Que Deus nos abençoe neste dia e que possamos refletir a imagem de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos para o texto? Marcos capítulo 8, versículo 1, diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente. Olha esta palavra. Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo, e eles não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram, aleluia, e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Sabe, a gente aprende aqui nesse texto muitas lições importantes. Primeiro, que é a segunda multiplicação de Jesus. Porque houve 2 multiplicações de pães e peixes. A primeira foi de 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E nessa, a multiplicação de 7 pães e alguns peixinhos, que alimentaram 4.000 homens, e segundo Mateus capítulo 15, o texto correlato, diz que era 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Uau! Que milagre! 7 pães e alguns peixes. E o mais interessante é que na primeira multiplicação de pães, Jesus multiplicou os pães na Galileia. E aqui, que é a Galileia dos judeus, a Galileia do povo de Deus. Ele multiplicou o pão para o povo dele. Agora, nesse texto, Jesus está multiplicando o pão em Decápolis, na mesma região dos Gadarenos, daquele demônio que estava lá no sepulcro, em que Jesus entrou na cidade e foi expulso daquela região por haver praticado aquele milagre. Jesus então volta para aquela região, e nessa região, que tem mais de 4.000 pessoas ouvindo ele por 3 dias, eles levaram alguns lanches, mas os lanches deles se esgotaram. Eles já estavam com fome, e se eles voltassem para as suas aldeias circunvizinhas, eles iriam
padecer, muitos iriam nem chegar no local devido à exaustão física. E Jesus olhou para a necessidade daquelas pessoas, como Jesus olha para as nossas necessidades. Mas o interessante desse segundo milagre de pães, que é tremendo, a Bíblia diz 7 pães, Jesus deu graças. Você deve ter aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos, mesmo que sendo pouco aos seus olhos, mas o pouco aos nossos olhos, quando nós damos graça, se torna muito. E a Bíblia diz que houve abundância, porque sobrou. Eu quero declarar a multiplicação do Senhor sobre a sua vida, e nós declaramos que vai sobrar e vai ter em abundância. Amém? Quando nós temos um coração grato, quando nós reconhecemos aquilo que Deus nos deu e damos graças. Dê graça a Deus pela sua casa, pela sua família, pelos seus recursos, pelo seu salário, por tudo que tiver à mão nesse dia. Dá graças a Deus por essa semana, por esse dia. Esse dia vai se multiplicar, essa semana vai se multiplicar, os recursos vão se multiplicar, a provisão do Senhor virá, porque o meu Deus, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Por Cristo Jesus, segundo a sua riqueza. Amém. Mas o mais interessante é que Jesus, então, ele multiplica na região onde havia os gregos, a região idólatra. Ele olhou para aquelas pessoas e não teve nenhum tipo de discriminação. Ele abençoou aqueles também que não eram os filhos de Deus. E eles também foram abençoados. E eu fico pensando, no mesmo lugar, eu fiquei pensando agora, no mesmo lugar que Jesus foi rejeitado, nesse lugar ele teve compaixão, porque a Bíblia diz, no versículo 2, tendo compaixão das pessoas. Jesus fala para os seus discípulos, eu tenho compaixão, eu tenho amor por essas pessoas, mesmo aquelas pessoas que nos rejeitam, mesmo aquelas pessoas que falam mal de nós, mesmo aquelas pessoas que nos criticam, nós devemos ter uma atitude de amor. E nós devemos ser canais, instrumentos de Deus para abençoar e suprir a necessidade delas. Aquelas pessoas que te perseguem, aquelas pessoas que falam mal de você, quem sabe um dia elas vão precisar de você. E aí nós precisamos não permitir com que o espírito de vingança domine a nossa vida. Eu separei um texto aqui, em Romanos capítulo 12, que diz assim, no versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, olha só, se teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer, aleluia. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Na mesma região que Jesus foi desprezado, na mesma região que Jesus foi rejeitado, foi mandado embora, nessa região Jesus volta, prega a palavra e multiplica e supre as necessidades daquelas pessoas. Aleluia. Não te deixe vencer do mal. Vence o mal com o bem. Que coisa tremenda saber que Jesus não faz discriminação de pessoas, nós não fazemos discriminação de pessoas, todas as pessoas, aleluia, são objeto do amor de Deus. Se você não guarde nenhum tipo de mágoa no seu coração, permita ser um instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. E a Bíblia diz que o código do céu, né? Vamos dizer assim que a matéria do céu, a matemática do céu não é adição e nem diminuição, é multiplicação. Recebe essa palavra? Essa semana será uma semana
que você vai se vingar dos seus inimigos, abençoando, orando, suprindo as suas necessidades, falando do amor de Deus. Você quer maior vingança do que essa? Orar para que o amor de Deus alcance as pessoas que têm feito mal para você, as pessoas que têm te perseguido, talvez um familiar, talvez um colega de trabalho. A vingança do cristão é amar, a derramar sobre essas pessoas o amor genuíno de Deus. E fazendo isso, a glória do Senhor vai se derramar sobre essas vidas através da sua vida. Que Deus te abençoe nessa semana e que nessa semana você seja um instrumento de Deus para suprir a carência e a necessidade daquelas pessoas que precisam do pão. Que o pão nosso de cada dia seja não apenas meu, mas seja nosso. Que você tenha um coração generoso para repartir a graça, a glória e o amor que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe e que seja uma semana multiplicadora, que multiplique recursos, que multiplique a paciência, que multiplique o amor, que multiplique a misericórdia, que você permita que Jesus ame as pessoas através do seu coração. E fazendo isso, nós vamos amontoar sobre a cabeça das pessoas brasas vivas do altar de Deus. As pessoas serão tocadas, serão abençoadas pelo nosso perdão e pela nossa generosidade. Amém? Que coisa tremenda. Pai, nós abençoamos os teus filhos para viverem uma semana incrível de experiência. E todas as vezes que eles derem graças por tudo que o Senhor tem dado, que haja multiplicação dos céus em suas vidas. Em nome de Jesus. Que o Senhor te envie, meu irmão. Vai, nessa semana, e seja um instrumento de multiplicação do amor, da graça, da cura, da prosperidade, da misericórdia de Deus. Até amanhã, às 6 horas. Deus te abençoe.